Salve, salve, gente. Olha só, então vamos fazer um videozinho aqui para vamos resolver a prova de geografia do vestibular do IFSU, agora de 2026, que aconteceu no último domingo, né, dia 23/11. Uma prova bem boa de geografia, assim, caiu bem distribuída, conteúdos bem importantes, assim, para quem está no ensino fundamental e precisa conhecer, né, saber um pouco desses conteúdos, ter essa ciência desses conteúdos que são fundamentais para um bom desempenho no ensino médio. Então, a primeira questão da prova, ela trata sobre coordenadas geográficas, né? Geografia de posição, geografia de localização. Então, a primeira questão é essa aqui, ó. Número 31. Além da linha do Equador, o principal paralelo, existem outros paralelos notáveis que são utilizados como referência na localização e orientação no espaço e apresentam outras funções, né, como a demarcação das zonas térmicas do planeta. Então, eu sempre falo para meus alunos assim, ó, a latitude, né? Então, tem a linha do Equador, 0 grau, depois tu tem os trópicos, depois os círculos polares. Então, os trópicos, o trópico de Câncer e o trópico de Paralelo são importantíssimos para a gente estabelecer as zonas térmicas, tá? Então, a zona intertropical, a zona entre os trópicos, aquela região com maior incidência de radiação solar, climas quentes, climas úmidos, tá? O paralelo de 23 graus e 27 latitude norte é o trópico de Câncer, galera, tá? Porque o trópico de Capricórnio é o que vai passar aqui no nosso hemisfério, né? Mais ou menos sobre a cidade de São Paulo, que é o trópico de Capricórnio. Então, a resposta à questão 31 é a letra B. É uma questão aí, ó. Começa fácil, né? De localização. 32, olha só, 32 aqui, ó. Quando você liga o rádio e o locutor anuncia que em Brasília são 18 horas, sabendo que a hora oficial do Brasil é a de Brasília, classificada como GMT-3, e aqui é de Fernando de Noronha. Aqui de Noronha, Fernando de Noronha, é classificado como GMT-2. Em relação ao meridiano de Greenwich, você sabe que o horário de Noronha é diferente do de Brasília. Que horas são em Fernando de Noronha? Então, tá questão de fusos horários, aqui a questão clássica, não caiu escala, caiu fuso horário. E essa questão aqui, ela tem a gente tem que lembrar assim, GMT, né? Greenwich Meridian Time. Nós estamos a -3, ou seja, nós estamos 3 fuso a oeste, a hora oficial do Brasil, do que em Londres, tá? Então, se são 18 horas em Brasília, em Londres são 21, tá bem? A gente tem 3 horas a menos, a gente está no hemisfério oeste, horas atrasadas. Agora, Fernando de Noronha é GMT-2 em relação ao meridiano de Greenwich. Bom, se são 21 horas em Greenwich, né? Aqui em Fernando de Noronha serão -2, serão 19 horas. Em Brasília, -3, 18 horas. Ou, melhor, né? Como Fernando de Noronha está um fuso a leste de Brasília, tem 1 hora a mais. Se são 18 horas em Brasília, em Fernando de Noronha serão 19 horas. Tá? Questão tranquila também aí. Olha só, a questão 33, legal, a prova do IFSU aqui abordou um incidente que vitimou uma brasileira, né, Juliana Marins, que aconteceu na metade do ano, né, ela acabou falecendo ali quando ela teve um acidente fazendo uma trilha no vulcão lá na Indonésia. Então, o acidente de vulcanismo para o brasileiro refere-se ao trágico falecimento de Juliana Marins, uma jovem brasileira que caiu de uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia. O vulcanismo é o conjunto de processos geológicos relacionados à formação e atividade de vulcões, incluindo a liberação de magma, gases e materiais sólidos do interior da Terra para a superfície. Então, está falando sobre o processo endógeno, né, que é o vulcanismo. O fenômeno vulcânico, que consiste em um jato de água quente que esguicha da Terra, é conhecido como geyser, pessoal, geysers, né, aqueles explosões que acontecem a água ali no lençol freático, ela está perto de uma área de vulcanismo, ou seja, tem atividade vulcânica próxima, né? Muito, claro, em profundidades grandes, mas em contato com a água, isso vai ferver essa água e em episódios regulares isso vai ser expelido para a superfície, tá? Então, a letra C aqui, a resposta à questão 33. A 34, processo de urbanização, olha só. Há um processo de urbanização que se refere à transformação de bairros antes considerados menos valorizados, caracterizado pela transformação socioeconômica e cultural de um bairro ou região. Seu impacto vai além da reestruturação física, afetando profundamente a composição social das comunidades. Boa questão aí sobre urbanização e um processo super atual que está impactando principalmente as nossas metrópoles, que é o processo de gentrificação.
Então, aqueles bairros que são menos valorizados, quando acontece alguma mudança socioeconômica, geralmente uma mega obra, né, do poder público, ou iniciativa privada, em algum lugar que é um lugar assim, um pouco mais desvalorizado, isso acaba valorizando esse espaço e levando que uma classe social vá morar naquele lugar e expulsando, né, aquelas pessoas que têm menores condições financeiras. Então, a 34, a letra A, gentrificação. Conurbação é a união, né, de duas ou mais núcleos urbanos, entendeu? Conurbação, quando, por exemplo, Porto Alegre, Viamão, Alvorada, ali, a área urbana está toda grudada, né? Mega cidade, né? Então, mega cidade aí é uma cidade que vai ter mais de 10 milhões de habitantes. Então, a ONU classifica como mega cidade toda cidade que tiver mais de 10 milhões de habitantes. Então, meramente um quantitativo, né? E megalópolis é aquela a união funcional de duas ou mais metrópoles, tá? No Brasil, a gente tem uma megalópole de informação, que é o eixo ali Rio-São Paulo. Então, a 34 é a letra A. A 35, olha só a questão sobre a agricultura, muito boa. A agricultura é pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável, garantindo segurança alimentar e nutricional e promovendo a inclusão social e econômica de milhares de pessoas. Além disso, atua diretamente na preservação da biodiversidade e valorização dos saberes tradicionais, afirma o secretário de Agricultura e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA. Quando falamos de agricultura, estamos falando da produção de alimentos saudáveis e acessíveis, fortalecimento da economia local e a construção de futuro sustentável para todos. Ó. O texto refere-se à agricultura familiar, é aquela agricultura que produz alimentos do Brasil, é aquela agricultura, né, a forma de agricultura que mais emprega, tá, no Brasil inteiro, é a detentora da menor área, né, detém a menor área, detém os menores recursos, geralmente quando tem esses planos safra aí, recebe menores recursos, mas é a agricultura que produz alimentos no Brasil, tá? Então, a 35 é a letra D, que é a agricultura familiar. Questão clássica, questão de globalização. A globalização é o nome atribuído ao fenômeno da integração do espaço mundial por meio das tecnologias da informação e da comunicação e também dos meios de transporte, que se modernizaram rapidamente e proporcionaram, além da maior dinamização dos territórios, a aceleração e intensificação dos fluxos de capitais, mercadorias, informações e pessoas de todo o planeta. Esse processo é conhecido também como mundialização, tá bem? Uma desvantagem da globalização, olha só, desvantagem, tá bem? Olha só. A superação das barreiras físicas alcançadas pelos novos meios de comunicação e de transporte permite que se tenha conhecimento em tempo real do que acontece em outros territórios? Não, isso não é uma desvantagem, isso é uma vantagem da globalização. Letra B. A intensificação dos fluxos de capital na forma de investimentos estrangeiros no campo econômico auxilia no processo de industrialização de determinados países? De certa forma, né? Sim, né? Ajuda investimentos estrangeiros aí em determinados lugares a modernizar o parque industrial de muitos lugares aí. Letra C. As culturas já antes em uma posição hegemônica, que são aquelas dos países desenvolvidos, obtêm maior alcance, o que conduz a um processo de homogeneização cultural e menor protagonismo de costumes e tradições locais. Então, a resposta certa é a letra D, né? Então, a gente tem um exemplo bem clássico disso, que é a indústria hollywoodiana, né, dos Estados Unidos, de produção de filmes. Então, os nossos jovens aí conhecem muito mais a realidade estadunidense através dos filmes do que, por exemplo, conhecem um pouco da cinematografia brasileira, tá bem? Então, uma desvantagem é isso, a homogeneização das culturas. Isso é uma desvantagem do processo de globalização. Letra C. A questão 37, problemas ambientais. Olha só. Os problemas ambientais no Brasil começaram a se agravar entre os anos 30 e 70, com o processo de industrialização brasileira, né, intensificação, inclusive, da modernização da agricultura depois da segunda metade do século XX, quando o movimento de industrialização e urbanização propiciou o desenvolvimento, mas não pensou de forma adequada na questão da proteção do ambiente. Apesar das medidas de controle que foram surgindo ao longo dos anos, o crescimento da população e da indústria desafiam continuamente a luta contra a degradação ambiental. Atualmente, os principais problemas ambientais no Brasil são queimadas, poluição e desmatamento. Tá bem? Resposta à letra A. A letra B tem ali, ó, a reciclagem não é um problema, né? A letra C, banco de sementes, não é um problema. A letra D, diminuição do nível dos oceanos. Descentralização industrial, né? Então, aí não tem a ver, industrialização e descentralização. Seria até um importante, né? Porque aquelas regiões muito concentradas em termos de indústria, se tem um processo de desindustrialização, diminui a poluição localmente, né? Então, a letra A, os principais problemas ambientais do Brasil: queimadas, poluição e desmatamento. Olha só,
38. Tornar a indústria 4.0 uma realidade implicará a adoção gradual de um conjunto de tecnologias de emergência de TI e automação industrial, na formação de um sistema de produção físico cibernético, com intensa digitalização de informações e comunicação direta entre sistemas, máquinas, produtos e pessoas. Ou seja, a tão famosa internet das coisas. Esse processo promete gerar ambientes de manufatura altamente flexíveis e autoajustáveis à demanda crescente dos produtos cada vez mais customizados, né? Entre os benefícios da indústria 4.0 destacam-se, olha só, a segurança cibernética é um risco crescente. Bom, não, isso não é um benefício, né? É um risco que tem, né? Que os aparelhos conectados, um hacker lá, uma pessoa que invada esses sistemas aí podem capturar teus dados sensíveis, né? Então não seria um benefício, né? O aumento da produtividade pode gerar a eficiência industrial. Então a resposta certa é a letra A, ó. Um benefício da indústria 4.0 é o aumento da produtividade, né? A automação pode levar ao desemprego estrutural, então isso não é um benefício, né? É um malefício. E a implementação de tecnologias pode gerar altos custos, né? Então, isso acaba causando um problema muito sério aí. Tá? 39. O Brasil é um país continental, tem um grande potencial a ser explorado desta energia renovável. Já possui muitas residências, condomínios, fábricas, escolas e também no mundo rural. A energia renovável destacada no texto acima é energia solar, gente. 39, energia solar, ó. Casas, residências, né? Escolas, fábricas, na área rural, os caras estão usando muito energia solar. E o Brasil ainda usa pouco, né? Explora pouco o potencial aí da energia solar no nosso território. A 40 e última questão. Ó. Caracterizado por temperaturas mais baixas, com verões quentes e chuvosos, e invernos mais rigorosos, com ocorrência de geadas e ocasionalmente neve. Ó. O texto acima caracteriza o clima da região brasileira. Que clima é esse? Cara, o clima da nossa região, clima da região sul do Brasil, clima subtropical. Verões quentes e invernos mais chuvosos e rigorosos, que podem ou não ocasionar geadas. Tá bem, galera? Essa provinha aí do IFSU de Geografia Vestibular 2026, uma prova legal de Geografia aí. O ano passado caiu muito centrada, né, nos desastres que aconteceram no Rio Grande do Sul, as inundações, as enchentes e tal. E esse ano foi uma prova que distribuiu bem aí os conteúdos mais importantes da Geografia, tá bem? Bons estudos aí para a galera que vai entrar no IFSU aí o ano que vem. Basicamente a prova de Geografia é isso aí, galera. Cair esses temas aí que são os temas clássicos.